Olá, você gostaria de ganhar uma graninha extra todo mês? Faça chuva, faça sol, seja rico, seja pobre, não importa. Todo final de mês pinga um dinheirinho na sua conta. Parece sonho? Parece loucura? Na verdade, isso já existe hoje e vem sendo discutido e até testado em diversos países. A renda básica universal é uma proposta de política social onde o Estado paga de forma incondicional, sem regras, sem critérios, para todo mundo de um determinado país ou de uma determinada região um valor mensal. E é incondicional porque você não precisa trabalhar e também não precisa provar que tem necessidade de receber aquele dinheiro. É uma proposta diferente do Bolsa Família, por exemplo, que é um programa que tem critérios de quem tem direito, quem tem acesso ao benefício e quem não tem. Exemplos práticos de renda básica universal no mundo real tiveram resultados variados, o que é de se esperar, dado que são contextos socioeconômicos diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes. Um dos argumentos a favor da renda básica universal é que ele é um programa social fácil de administrar. É mais simples você administrar um programa que todo mês você vai pagar o mesmo valor para todo mundo, independente de quem seja, do que ter uma grande estrutura burocrática para fazer a gestão de vários programas de seguridade social com diferentes necessidades, com diferentes critérios, com diferentes regras para quem vai receber e quem não vai, e por aí vai. Um outro argumento favorável é que a inteligência artificial e a constante automação vão criar desempregos em massa ao redor do mundo e vai ser necessário que algum tipo de programa desse tipo seja instalado para que as pessoas não passem fome, não morram de fome. Então, por exemplo, se num determinado lugar os robôs tomaram conta no sentido de que tudo que é produzido é feito ou por robô ou por inteligência artificial, tudo, né? O grosso da economia, da produção econômica, você vai ter um mar de pessoas que vão ficar desempregadas e até que elas passem a se requalificar, a se preparar para outros tipos de trabalho, ou num cenário ainda mais futurístico de que não haja necessidade de fazer trabalho nenhum, os robôs fazem literalmente tudo. Nesses cenários, nessas situações, as pessoas vão precisar de recursos, né, de dinheiro para, no mundo onde ainda usa esse dinheiro, para poder sobreviver. Um outro argumento favorável é que a renda básica universal traria crescimento econômico. Por quê? Porque pessoas mais pobres, pessoas de renda mais baixa, elas teriam tranquilidade para poder estudar, para poder se qualificar ou até para tentar abrir um pequeno negócio, porque elas não precisariam ter medo de cair na miséria caso esse negócio desse errado ou ficasse um tempo sem trabalhar por conta dos estudos. E aí a gente chega nos argumentos contrários. E o primeiro deles é quem paga a conta. As pessoas que propõem esses programas de renda básica universal costumam sugerir aumento de impostos para poder custear esses programas. Se você quiser entender melhor por que o governo, na realidade, não precisa taxar mais para gastar mais, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, de um outro vídeo do canal, onde eu falo sobre a teoria monetária moderna e explico que, na verdade, as restrições de gastos do governo não têm a ver com a arrecadação, tem a ver com os limites reais da economia, com a capacidade produtiva da economia, dado que esse Estado tem a soberania monetária, que limita a própria moeda. Se um Estado, se um país não está no pleno emprego, se tem gente desempregada, se tem máquinas e equipamentos ociosos, o Estado pode gastar mais, esse gasto não vai gerar inflação. E qualquer discussão sobre aumento de impostos deixa a gente, obviamente, nervoso, porque a gente não quer pagar mais imposto, né? Nós, da classe trabalhadora, já pagamos muito. Tem um outro vídeo do canal que eu também vou deixar link na descrição, que explica isso muito bem, que deixa muito claro que, apesar da gente ganhar muito menos do que os ricos, do que os donos das grandes empresas, dos bancos, das grandes fazendas, dos meios de comunicação, eles obviamente têm uma renda e um patrimônio incomparável, eles são os donos dos meios de produção, nós da classe trabalhadora pagamos mais impostos proporcionalmente. Fica lá, confere lá o vídeo do canal, que eu vou deixar o link na descrição. Mas aí avaliando em um pouco mais de detalhe o que realmente costuma se propor, que é aumento de impostos para custear, como se houvesse essa necessidade, para custear esse programa social, o argumento normalmente vai na linha de que os mais ricos, de novo a ideia, né? Os mais ricos seriam mais taxados, aumentaria muito os impostos deles, as pessoas que estão mais ou menos ali no meio da faixa de renda
seriam taxados um pouco mais e as pessoas mais pobres não seriam taxadas. Então, na prática, quando você fosse avaliar os números, essa renda básica que entraria de forma universal, ou seja, para todo mundo, ela teria um impacto positivo para os mais pobres, porque eles não pagariam mais impostos, mas receberiam o dinheiro a mais. Teria um impacto próximo de zero para o pessoal que está mais ali no meio, porque eles vão ter o impacto positivo da renda básica universal e o impacto negativo de um aumento pequeno nos impostos. E um impacto negativo para o pessoal mais rico, porque eles vão ter um aumento de renda que para eles não faz a menor diferença, é um decimal na renda desses caras, enquanto teria um aumento grande dos impostos. E aí eu quero reforçar mais uma vez que, primeiro, essa ideia de impostos progressivos, a gente tem que ter muito cuidado, muita clareza com o que está sendo proposto, para não confundir, para não pensar que o modelo atual, apesar de ter em vários países faixas de renda e as pessoas gostam de dizer que os sistemas tributários são progressivos, na prática, quando você vê os dados de quem está pagando mais e quem está pagando menos, fica muito evidente que pessoas em faixas altíssimas, de rendas altíssimas, estratosféricas, que são surreais para a nossa realidade, gente que ganha 500 milhões por ano, 1 bilhão por ano, paga menos imposto de renda do que a pessoa que ganha 8, 10 mil reais. Da mesma forma que também precisa ficar claro, eu vou repetir, que esse entendimento de que as finanças do governo, que o governo precisa equilibrar seus gastos com a arrecadação, que não pode ter déficit, isso é mito neoliberal baseado em teorias monetaristas, enfim, economistas que estão lá para trás, que, novamente, tem um vídeo detalhado do canal que explica como que isso funciona e por que não faz sentido esse tipo de comparação das finanças do governo com as finanças de uma família. Assumindo que é um Estado que emite a própria moeda, que tem soberania monetária, se ele tiver efetivamente no pleno emprego, que o Brasil não está, e aí pleno emprego eu quero dizer todas as pessoas empregadas, todas, não é tipo, tem uma taxa de desemprego que eu aceito como natural, não, todas as pessoas empregadas, todas as máquinas, equipamentos, todas as empresas funcionando na capacidade máxima. Obviamente não estamos nessa situação, mas se estivéssemos, aí sim, um gasto adicional do governo, nesse caso, ele estaria competindo com quem já está gastando para usar esses recursos, as empresas e o próprio governo, e isso vai gerar inflação, obviamente. Como não é o caso, de novo, importante, não é o caso, não estamos no pleno emprego, não estamos no pleno emprego nem das pessoas, nem das máquinas, dos equipamentos e das empresas. Mas um argumento contrário comum à renda básica universal é justamente a questão da inflação, o risco de inflação. E aí, por exemplo, uma situação onde uma pessoa ou uma família estão passando fome ou em situação de insegurança alimentar. Se essa pessoa ou família passam a ganhar uma renda básica universal, é óbvio que elas vão usar esse dinheiro extra para poder comprar comida e não passar fome. E aí, se não houvesse comida a mais, se ela estivesse, entre aspas, disputando a comida escassa que tem ali com outras pessoas que já compram a comida, tá? Ela não compra porque não tem mais para comprar. Na verdade, não, ela não compra porque ela não tem dinheiro, porque comida para ser comprada tem. Você vai no mercado, tem comida lá. Não é que está faltando comida. Inclusive, os mercados jogam comida fora quando passa da validade. Os restaurantes jogam muita comida fora. Você consegue achar fácil na internet vídeos de restaurantes, bares, jogando comida fora porque não foram consumidas ali no tempo, padarias e por aí vai. E na produção, quando você vai ver nas fazendas, etc., tem vídeos bizarros num país onde ainda tem gente em segurança alimentar, dos caras jogando leite na estrada para segurar o preço do leite. Ou uma coisa que a gente estuda na escola e acha que ficou no passado, mas infelizmente ainda existe, né? O capitalista, o dono da grande propriedade, da grande fazenda, ele prefere botar fogo, ele prefere jogar fora a produção extra para segurar o preço do que botar no mercado e arriscar o preço diminuir. Então, assim, não é que está faltando comida, não é que o Brasil não consiga produzir a comida que as pessoas vão comprar. A comida é jogada fora. Então, assim, o que está faltando é dinheiro na mão de algumas pessoas, aliás, de muitas pessoas, infelizmente, para poderem ter tranquilidade para poder comer. E isso não é só para comida, vale para todas as necessidades básicas. A gente está cansado de saber que tem milhões de pessoas no Brasil, a maioria, infelizmente, com necessidades básicas.
de saneamento, de moradia, de vestuário e por aí vai. O risco de inflação é o argumento favorito das pessoas que odeiam todas as políticas que ajudam a classe trabalhadora. E a realidade é que essas análises que colocam o risco de inflação, se o trabalhador, se as pessoas mais pobres tiverem um pouquinho de dinheiro a mais, um pouquinho mais de dignidade, elas tendem a ignorar a complexidade de todos os fatores que podem afetar, que podem gerar ou não inflação. Então, por exemplo, na época do Covid, que houve uma discussão bizarra sobre a necessidade ou não, e óbvio que era necessário, de dinheiro na mão das pessoas, para elas não passarem fome. E aí acabou, no final das contas, havendo o auxílio emergencial. E aí toda a inflação que foi medida pós-auxílio emergencial acabou caindo na conta dele, do programa. Ou seja, tá vendo? Botou dinheiro na mão das pessoas, deu inflação. A gente não pode ignorar que o mundo inteiro estava em lockdown. Várias cadeias produtivas completamente paradas por causa da pandemia. É claro que vai ter um choque de oferta, é claro que vai ter menos oferta de vários produtos, e aí, se não está chegando o produto na prateleira, se realmente não está sendo produzido ou não está chegando na prateleira para ser comprado, nesse caso, são mais pessoas disputando com dinheiro quem vai comprar e o preço sobe. Um terceiro argumento contra a renda básica universal parte do princípio que as pessoas são preguiçosas. Se elas receberem dinheiro do Estado, elas não vão querer trabalhar. E normalmente quem diz isso é o pessoal que defende meritocracia, que acha que as condições, a vida, tá todo mundo igual. Quem nasceu numa família multimilionária, que trabalha do conforto do seu ar-condicionado, participando de reuniões, decidindo coisas, trocando ideias, que no final das contas seus funcionários vão executar, e olha que legal, eu sou o gênio da lâmpada, tem as mesmas condições do cara que está trabalhando na construção civil no Rio de Janeiro, embaixo do sol de 40 graus. Esse cara é preguiçoso porque ele não quer trabalhar. Enfim. Bom, já houve vários experimentos de renda básica universal ao redor do mundo, em diferentes momentos, diferentes países, com escopos muito variados, escopos no sentido de quantas pessoas, quem ia receber uma região, ou pessoas aleatórias numa cidade inteira, ou diferentes valores, quanto vão receber, né? E os resultados foram variados, mas sem uma fuga em massa do mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas não são preguiçosas ou vagabundas por natureza. Dito isso, a gente deve enxergar essas propostas de renda básica universal como uma concessão que talvez a elite econômica vai conceder para a classe trabalhadora. Porque vale lembrar que ela não muda nada estruturalmente, ela não muda o sistema econômico, ela não muda as relações de produção. É importante ter clareza que ela não muda a dinâmica do capitalismo. Então é isso, por mais que ela seja uma proposta que tem potencial para melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora e, consequentemente, merece nosso apoio, tem que ficar claro que ela não muda a sociedade estruturalmente, ela não supera o capitalismo. E eu vou encerrar com o discurso de sempre. Se organize. Nós da classe trabalhadora, nós não temos o controle econômico, nós não temos o poder econômico, nós não temos o poder político. O que a gente tem são os números, nós somos a esmagadora maioria. A gente tem que se organizar em partido político, sindicato, coletivo, a gente tem que estar organizado para poder superar a causa raiz dos problemas estruturais, que é o capitalismo. Como sempre, um mundo melhor é possível.